Bom dia, a graça, a paz e o bem do nosso Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Uma manhã especial, como sempre, muito especial, todo domingo. Um encontro que, de certa maneira, impacta as nossas vidas, né? Nós estamos nessa jornada de transformação, de renovação e também de cuidados, né? Cuidado com a gente mesmo, com o nosso coração, com a nossa existência e cuidado, obviamente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos propomos a ser uma família abençoadora. E uma família abençoadora cuida dos seus. E nós queremos sim percorrer nesta mesma dinâmica, todos juntos. É um desafio, mas nós estamos preparados para isso, ou nos preparando para isso, para que esse grande movimento de amor, de afeto, seja relevante no nosso meio. Eu oro em nome de Jesus. Então, você é super bem-vindo, muito bem-vindo. Vocês estão pela primeira vez, alguns rostinhos aqui que eu não via há um tempo, né? Que saudade de vocês. A pastora Gabs também está por aí, eu vi, então recebe o meu abraço. E queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, que é o livro que nós estamos conversando, estamos refletindo nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu quero que você abra em Atos, no capítulo 2. Enquanto você procura, eu cumprimento aqueles que estão em casa, ou seja, onde você estiver. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Que esse momento seja um momento de reflexão, de bênção, de grande bênção, não só para a sua vida, mas para as pessoas também que fazem parte das suas relações. Que você possa ser impactado por essa mensagem, porque é o que nós queremos aqui. E faça também o seu movimento de partilha, né? Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Todos acharam? Atos, capítulo 2, versículo 14. Uma pregação de Pedro. Olha o Pedro aí, gente. Pregação de Pedro. Atos 2:14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão dizendo: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar uma coisa. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Verso 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Peça para que Ele fale contigo. Faça isso
com reverência. Assim, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, querendo ouvir a sua voz. E mais do que ouvir a sua voz, queremos compreender aquilo que vem do seu coração. Por favor, Senhor, não seja aquilo que está no nosso coração, mas que seja o Senhor falando por nós, através de nós. Fale aos nossos corações e mentes e nos ajuda a compreender a sua voz, para que, a partir dessa compreensão, nós possamos fazer valer aquilo que aprendemos no nosso cotidiano diário. Ajuda-nos, capacita-nos, envolve-nos, ensina-nos nessa manhã. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto de Atos 2 que nós lemos, ele é um texto de revelações riquíssimas. Revelações agora ditas pelo apóstolo Pedro, que foi um pouquinho do tema da nossa última conversa, domingo passado. Falávamos das suas tensões, da forma como ele se colocava à disposição de tentar resolver as coisas. Às vezes se atropelava por conta da sua ansiedade, do seu desejo de fazer as coisas. Ele antecipou, muitas vezes, a expressão do próprio Cristo. E nós fomos alertados para que esses movimentos não aconteçam conosco. A ansiedade faz a gente atropelar a agenda de Deus. E nós precisamos tomar esse cuidado. Não deixar que a ansiedade seja maior em nossos movimentos a ponto de fazer com que nós ultrapassemos aquilo que o Senhor está fazendo. Mas Pedro, meus irmãos, Pedro é intenso. Pedro tem esse jeito que é dele, mas é nosso. Pedro é como eu e como você. Então, quando nós falamos que Pedro foi ansioso e atropelou um pouco a agenda de Deus, a gente também é assim. Muitas vezes nós atropelamos processos, situações e às vezes até vivências, pessoas. Por isso há um perigo e um alerta a compreender esses movimentos que podem ser negativos, mas também perceber que há em Pedro aquilo que também há em nós. Esse desejo de se aproximar de Cristo. Um desejo intenso, porque errando ou acertando, ele fazia por amor, ele estava querendo acertar. Ele estava querendo se aproximar, ele estava querendo talvez até ser reconhecido, por ser aquele que está com plena dedicação à obra, ao reino, aquilo que o Senhor realmente gostaria. Então, sobre todos esses espectros, acredito que a gente acaba se reconhecendo um pouco nesses movimentos, porque de alguma maneira nós estamos trabalhando para que o Senhor nos veja e que o Senhor nos use para que a sua missão seja válida em nosso cotidiano, a partir das relações que estamos construindo. Por isso, um texto de grandes revelações, de revelações que começam desde lá do primeiro capítulo, onde nós lemos ali os primeiros capítulos do livro de Atos, que é narrado pelo Lucas. Lucas escreve esse texto, e essas histórias elas estão revelando um momento histórico, na verdade o nascimento, a igreja neotestamentária está nascendo nesse local, nesse ambiente, e é bom dizer que não se tratava do nascimento de uma nova igreja, mas se trata de uma nova fase, de um novo momento da igreja, a partir da inauguração do Pentecoste. Então, o movimento agora não é de uma transição ou surgimento de uma nova igreja, mas era uma igreja que acompanhava Jesus e que passava por uma nova fase que cabia sobre uma promessa que Deus havia entregado para os seus filhos e filhas. O profeta Joel aqui é bem lembrado na pregação de Pedro, porque essa revelação ela percorreu os tempos e chegara naquele dia. Pedro estava alertando aquelas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, elas estavam tomadas, os seus corpos talvez estavam sendo manifesto de uma maneira diferente,
né, porque as pessoas viam ele como pessoas embriagadas, e Pedro se levanta e falou: não, gente, calma, ninguém está bêbado aqui não. Outra, é 9 horas da manhã, vocês estão... não é assim não. Na verdade, o que está acontecendo aqui nada mais é que o derramamento do Espírito Santo sobre essas pessoas. E aí ele vai percorrendo os textos, vai percorrendo os profetas e mostrando para aquelas pessoas que estavam olhando aquele movimento aparentemente estranho e não identificando, e falando para elas: olha, tenha cuidado e um pouco mais de sensibilidade a compreender que essas pessoas que estão aqui se relacionando, se movimentando, todo esse movimento ele é a partir de uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Né? Então, cuidado com seus preconceitos ao olhar esse povo que para você parece estranho, né? E saiba, na sensibilidade de Deus, identificá-los como filhos e como agora, como seres que estão impactados de forma legítima pelo poder de Deus. A virtude se manifestando nesse povo. E nós lemos aqui também um trecho dessa pregação, e a primeira revelação é essa, né? O texto nos traz a profecia de Joel, e ele está dizendo que a profecia de Joel, do profeta Joel, foi cumprida. Ele está dizendo que Deus realmente derramou o seu Espírito sobre toda a carne humana. Deus derramou o seu Espírito Santo sobre os seres humanos, as pessoas, aqueles e aquelas que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pode ser que esta promessa de Joel ainda tenha uma referência para um futuro ainda distante. Pode ser que ela não esteja ainda completamente posta na história, mas o fato e talvez, né, na minha leitura, o mais importante é que o fator principal desse dia é que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre a vida de todas e todos, e eles estavam sendo impactados e recebiam a Deus, ou se voltaram a Deus, a Cristo, a partir desse derramamento, né, dessa manifestação da virtude de Deus sobre aqueles corpos, sobre aquelas vidas. E aí, meus irmãos, nós estamos falando da inauguração do reino de Deus. Esse é um momento histórico. Deus estava inaugurando o seu reino. Deus estava inaugurando na história um tempo de salvação. Atos 2 é a inauguração de um tempo de salvação no universo. Um tempo de salvação que agora está disposto para todas e todos nós. Agora sim, nós podemos identificar na história um momento em que a salvação de Deus está legitimada na experiência da relação que estamos construindo com Ele. E foi através do derramamento do Espírito Santo. É como se o apóstolo Pedro estivesse dizendo: está inaugurado o tempo de salvação na história. E agora todas e todos vocês podem participar desse movimento. Basta tão somente reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não por um único ato, mas compreender que Jesus estava desde o começo. Na verdade, antes do começo. Pronto para vir nos resgatar dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso afastamento de Deus. Antes de criar a humanidade, a criação conspirou ao nosso favor. Porque se Deus sabe todas as coisas, antes mesmo de nos criar, Ele decidiu nos salvar. Porque sabia que num dado momento nós nos afastaríamos dele. Conspirou ao nosso favor porque quando eles viram, e da eternidade dá para ver tudo, que a humanidade se afastaria, eles talvez olharam um para o outro, e aí eu estou fazendo uma licença poética aqui, uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí eles falaram: vai dar ruim, e agora? Como que a gente vai resolver esse problema? E aí um olhou para o outro e falou: eu acho que todos nós sabemos, alguém vai ter que morrer. E depois desse silêncio, Jesus falou: eu vou. Fecha aspas. É só uma licença poética de algo que não está escrito.
mas talvez um diálogo parecido com esse deve ter acontecido antes da criação. E o movimento da história e da criação foi esse. Jesus correu e ainda continua correndo para resgatar os seus filhos e filhas do lamaçal do pecado. E esse tempo, para mim, é extraordinário. Quando Atos 2 nos revela o tempo de salvação chegou. Porque agora nós estamos no dia seguinte. Jesus foi morto, pendurado no madeiro, mas a morte não conseguiu retê-lo. Ele venceu a morte e ele está vivo. E a ressurreição de Deus no seu Filho Jesus é a ressurreição de todos nós. Todos nós agora temos a oportunidade de sermos participantes da ressurreição de Cristo. Por isso, essa é a notícia extraordinária da Bíblia. E esta é a notícia que eu quero refletir com vocês ao longo desse ano. Porque nós precisamos compreender isso, para que a nossa jornada espiritual seja relevante. O segundo momento, o segundo ato, ou segunda revelação que esse texto nos traz é essa notícia. A notícia, ela nos mostra algo importante, porque a gente não só e apenas sai do inferno, mas o céu entra em nós. O derramamento do Espírito Santo não indica que nós somente saímos do inferno, mas Deus resolveu morar em nós. O céu entrou em nós. E dentro dessa experiência, o Espírito Santo veio se fazer morada em nossas vidas, nos proporcionando oportunidades restaurativas que acontecem de dentro para fora. Isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. É muito clara a fala do apóstolo Pedro. Deus cumpre as suas promessas. Cumpre a sua promessa através de Cristo Jesus. Esse que nós agora reverenciamos como nosso Senhor. Jesus Cristo é a chave de todas as promessas de Deus. Você pode agora compreender que Jesus não foi um evento na história, mas ele esteve lá em todo tempo e em todo momento. E ele chegou até nós. Ele esteve no meio de nós em carne e osso, encarnado. E ele sofreu a morte, coisa que nós não sofremos. O maior sofrimento do ser humano caiu sobre a vida do Senhor Jesus. Eu sei que você passa por sofrimentos, por tempos e momentos de sofrimento, mas ninguém aqui sofreu o que Jesus sofreu. Sabe por quê? Porque o sofrimento último, absoluto, é o sofrimento que te leva à morte. E ele sofreu a morte. Ele morreu. Ele morreu por conta do sofrimento, das chibatadas, da vergonha, da humilhação, da crucificação, de um sangue derramado na sua totalidade, a ponto de um guarda ter que colocar uma lança à sua lateral e só sair água. Não havia mais, aquele cordeiro o seu sangue foi aspergido na sua totalidade. Ele derramou o seu sangue e agora o sangue de Deus é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo que Deus faz é por meio de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. É por intermédio dele. O apóstolo Pedro está dando para nós essas informações riquíssimas. E Pedro, olha o Pedro aí, sendo usado por Deus e nos dando revelações como essa. Foi por causa do sacrifício de Jesus que nós também temos essa noção. Foi por causa do seu sacrifício e por causa da sua ressurreição que nós temos a noção e a compreensão que a morte foi vencida. O Deus, o Senhor da vida, venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. E por que não tem mais a última palavra? Porque ele venceu e mais do que vencer a morte, nos convidou para sermos participantes desse movimento. Então toda vez que um movimento de morte encontra você,
encontra a mim, encontra a nós, ele recua. Quando, de repente, um movimento de morte te assusta e ele se dissipa, significa que Deus está te respondendo que a morte não tem a última palavra. Por isso eu quero que você compreenda e diante desse texto, saiba que o derramamento do Espírito Santo também não foi um evento na história. Ele continua acontecendo sobre todos nós. A partir do momento em que você agora se colocou como filha e filho de Deus, reconhecendo, né, como Senhor e Salvador da sua vida, você já abriu o caminho para receber o Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Entende? É a porta de acesso de um Deus que pede licença. Fala, você pode abrir a porta, né? Eu estou aqui na porta, eis que estou à porta e bato. Cabe a você permitir ou não que eu entre. Mas se você deixar, ele fará uma grande ceia, uma grande mesa, uma grande festa. E essa grande ceia, essa grande mesa, essa grande festa nada mais é que a manifestação do Espírito Santo no nosso interior. Foi por causa do sacrifício de Jesus, foi por causa da sua ressurreição que a morte foi vencida. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16 e 17, eu quero ler. Diz assim: vocês não sabem que são... É uma pergunta, desculpe. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pergunta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E ele continua, ele completa dizendo: vocês são seres sagrados. Meus irmãos, se há uma coisa que o Espírito Santo não pode, é habitar em corpos mortos. E aí leia-se seres mortos, existências mortas, porque não estou dizendo aqui sobre um relato de crítica à necromancia. Não estou dizendo isso. Estou falando que esses mortos aqui, eu estou mais ou menos em Efésios 2, versículo 1, quando ele fala mortos em seus delitos e pecados. Sabe? A pessoa que está morta nos seus pecados, nos seus delitos. É nesse ambiente aqui que o Espírito Santo não consegue fazer morada. Entende? O Espírito Santo só habita em seres vivificados. E Deus nos vivificou a partir do seu propósito. E a partir desse ambiente é que nós nos propomos para que o céu venha fazer morada em cada um de nós. Que nós possamos, em nossos movimentos, compreender que nós venceremos a morte. Que nós receberemos em todo o tempo o seu poder. E sabemos que temos a habilidade de Jesus com um domínio sobre toda a morte. Onde houver morte, nós podemos com a nossa voz dizer em nome de Jesus: afasta-te. Afasta-te. Em nome do Senhor Jesus. Terceira e última revelação, e que é um complemento desta extraordinária revelação. Quando Jesus Cristo vence a morte, ele vence por todos nós. Cristo não veio apenas morrer por nós, mas ele veio vencer a morte por nós. Há muitos, meus irmãos, que morreram por outros. Há muitos também que morreram por uma causa. Há muitos mártires na história.
Mas saiba que Jesus não foi apenas um mártir. Ele não apenas morreu por nós, mas ele também venceu a morte por nós. Ele não só fez um ato de movimento na história relacionado à sua morte. Pelo contrário, ele, a partir da sua entrega, venceu a morte e venceu por cada um de nós, nos habilitando para a vida. Então entenda que o meu tema, e o tema da minha fala, da minha pregação, não é sobre a morte, mas é sobre a vida de Deus em cada um de nós. E aquela que Ele nos proporcionou. Agora vocês todos são seres vivificados. Compreenda a vida de Deus nos vossos corações. A grande informação é que Jesus não veio apenas morrer por nós, Ele veio vencer a morte por cada um de nós. Ele venceu. E nós, juntamente com eles, celebramos essa vitória. Agora sim o Espírito Santo pode se manifestar na vida daqueles e aquelas que a morte não tem mais o seu poder. A morte não tem mais a sua capacidade de ferir. E óbvio que eu não estou falando daqueles que experimentaram a morte física. Eu estou dizendo que independentemente de como isso aconteça, de como morreremos, nós vamos ressuscitar. Entende? Nós somos o povo da ressurreição. Salvação é isso. Deus veio morar em nós. Significa que a glória dos céus já está no meio de nós, se manifestando em nós e através de nós. E hoje nós podemos experimentar. E hoje, quando eu falo, é agora. É agora, é nesse momento. É chegada a hora, né? Como foi o anúncio de Deus, como foi o anúncio de Jesus. É chegada a hora do reino de Deus. O reino de Deus já está presente. O reino de Deus não é uma realidade do além. Ele acontece aqui. Ele acontece ali, né? Depois que nós saímos. Ele acontece além. Só há céu em nós porque nós, de fato, fomos perdoados. E mais, porque aprendemos com Ele a perdoar. O Espírito Santo veio a nós, mergulhou em nossa realidade, mergulhou em nossa existência. E agora nós estamos cheios do Espírito Santo. E podemos desfrutar a realidade do reino, no aqui e no agora. Se abra para essa experiência e seja um sinal do reino de Deus nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos, se possível, e façam uma reflexão sobre essa perspectiva de um Deus que mergulhou em nossos corações e em nossas vidas, se manifestou em cada um de nós, gerando uma orientação, uma nova perspectiva. Que Deus possa provocar em nós a busca por essa plenitude do Espírito Santo. Porque somos filhos do reino, que gera filhos para o reino. Somos filhos do rei, filhos do reino, que geram filhos para o reino. Busque o Espírito Santo, para que Ele tenha liberdade de se expressar a partir de você. Para que Ele tenha liberdade de se expressar a partir de nós. Pois saiba que o movimento de liberdade acontece a partir das nossas relações. Eu tenho um papel fundamental para que o nosso movimento comunitário santo aconteça em perfeita harmonia. Nós não buscamos mais ser cheios do Espírito Santo, porque a revolução do tempo presente é de dentro para fora.
é o transbordar. É o transbordar. Por isso, Deus, nesta hora, neste dia, transborde nestes corações. Transborde nestas vidas. Impacte, Senhor, cada uma destas existências que ouvem a sua voz. Que eles possam sair daqui impactados por esse derramamento do Teu Espírito. E cheios do Espírito Santo, transbordar amor, transbordar graça, transbordar respeito, transbordar cuidado. Transbordar o carinho afetuoso de Deus. Transbordar cuidado àqueles e aquelas que se aproximam de nós e que são tocados com uma sensibilidade que vem de nós, inspirada por Deus. Toma-nos, Senhor, por completo. Sejam todas e todos cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, Deus mudou de endereço. Veio morar em nós. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, virtuoso, Espírito Santo de Deus faça morada em cada um de nós. Sejam cheios do amor, da graça, da plenitude do nosso Criador. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui neste movimento do transbordar, gerando vida e compreendendo que a vida de Deus está em ti. Ele está no meio de nós. E nós, quanto comunidade, seremos uma resposta de Deus para todos os estados infernais. A vida de Deus venceu. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Deus mudou de endereço, veio morar em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado, Senhor.